Para você que está contando milho aí para fechar as contas do final do mês, sem saber se vai conseguir pagar suas contas, com seu financeiro todo desorganizado, não sabe quanto que entra, não sabe quanto que sai. Meu convidado de hoje se prepara. Eu vou até ler aqui, porque é tanta coisa que ele já fez com tanto pouco tempo de estrada, que você vai se impressionar. Vamos lá. Ele é líder prático e estratégico, ele é sócio da Fortuno, uma marca nova que se reposicionou e está atendendo as empresas, está conseguindo melhorar a gestão financeira, melhorar os resultados de várias empresas aqui em Brasília. É uma empresa especializada em BPO financeiro, que é uma coisa que, inclusive, eu nem sei direito o que, que é. Eu só imagino, já quero contratar, por quê? Porque já me falaram que você tem mais controle das suas finanças, que é a parte mais importante da sua empresa, e também você vai sair desse operacional de ficar contando milho. Ele, em 2023, ele foi presidente da maior empresa júnior do Centro-Oeste, ou seja, é daí que a gente vai começar a nossa conversa. E hoje está à frente dessa parte comercial, da parte de expansão da Fortuno. Com vocês, Leonardo Rato. Como é que Fala, você tá, meu irmão? Marcos. Obrigado pelo convite e pelo papo aí também. Acho que a gente tem um papo bem legal aí pela frente. Vamos sim, cara. E ó, eu já vou começar. Eu tô me segurando aqui porque eu tô curioso para saber o que que é BPO. Mas antes disso, cara, Boa. me conta, porque você é um cara dos números. Você é um cara das finanças, do financeiro. Como é que surgiu? Conta um pouquinho da tua história aí. Por que que você veio parar nisso? É família? Como é que. Boa, legal. É, acaba que sim, meus pais, eles trabalham, meu pai é formado em contabilidade, minha mãe em matemática, então já tem um pouco dessas raízes financeiras na Hum, família. Mas acabou que eu fui para a área de gerente de produção. E aí, legal, entrando lá, fui muito focado nessa vertente de gestão, de negócios, empreendedorismo, até iniciando lá pela empresa Júnior também, o Grupo Gestão. legal, E aí, dentro do Grupo Gestão, eu conheci, tive como cliente um dos meus sócios hoje, que é o Guilherme Figueiredo, que legal. é sócio da Fortuno. Hum, E aí, a gente acabou tendo esse contato. Quando eu encerrei minha trajetória lá, ele logo me trouxe também junto para a sociedade ali com ele, o Rafael, o Augusto e o Léo, que também já eram sócios ali do negócio. show. Cara, então agora vamos lá. Vamos, que agora eu tô curioso. O que é BPO? Boa. BPO é uma sigla que vem do inglês, né? Chama Business Process Outsourcing. Então, é literalmente a terceirização de um processo de negócios. Legal. Assim como a gente tem, eu gosto de fazer esse comparativo, você tem um BPO de RH, você pode terceirizar boa parte do seu RH. Sim, O marketing, você pode contar como um processo de BPO também, é algo que normalmente é interno, mas que você pode trazer uma agência para cuidar das funções ali também. entendi. Entre outras tantas coisas, a contabilidade, por lei, ela acabou sendo algo mais externo ali, mas todos eles de fato são um BPO, né? Entendi. Acabou que o nosso se popularizou como BPO financeiro, a terceirização do processo financeiro como um todo, ou seja, a gente assume a função do auxiliar, assistente, analista financeiro do negócio, para que o dono ele ganhe com uma mão de obra especializada. Uhum. Ele tem o benefício de custo, porque é muito mais barato o investimento de você contratar um BPO do que você contratar Pessoas, pessoas que você vai ter que treinar, vai ter que acompanhar, vai ter, passar pode ter raiva. risco trabalhista, passar raiva, CLT, a pessoa vai ter inúmeros outros benefícios e encargos ali atrelados, né? Uhum. E o terceiro ponto, a gente consegue trazer para ela informação e clareza para tomada de decisão. Então, hoje Dados. é, e dados atrelados à informação, né? O que fazer com esse dado? O que eu Ah, posso tomar legal, de cara. decisão a partir disso? Então, eu consegui enxergar o negócio de uma forma holística, não só o básico, de quanto que eu faturo, quanto que eu lucro, porque normalmente o cara vai, o empreendedor que está iniciando, ele vai olhar a conta do banco e vai falar, esse mês foi bom, esse mês foi ruim, né? Aham. Mas ele não vai projetar para o futuro, entender quanto que ele vai ter para receber naquele próximo mês, o que ele vai ter de despesa já prevista também. Pô, Então, legal. esse é o nosso trabalho de educar o cliente e de operacionalizar isso também, porque é a nossa diferença entre uma consultoria. Eu gosto de brincar que a gente é uma fazedoria, Legal. porque além de eu te trazer o processo, eu te trazer a visão de como tem que funcionar, eu mesmo implemento para você e faço essa operacionalização. E o papel do gestor, da nossa ponte, é único e exclusivamente fornecer as informações do dia a dia, né, Sim, total. de algumas questões ali diárias e tomar as decisões a partir dos relatórios que a gente entrega. Então, Show. Ó, então vamos aqui para a gente pegar e conseguir vender essa ideia para nossa audiência. boa. Então vamos lá, cara. Eu vou fazer o advogado aqui do diabo. Eu cheguei aqui para uma consultoria com o Léo. Fechou? Vamos lá. Então, beleza, cara. Ó, hoje eu tenho uma escola aqui. Então a gente trabalha com contratos de recorrência. E como é que você iniciaria
o seu discurso? Legal. Primeira coisa que eu vou entender é como que é o teu processo financeiro hoje. Você usa sistema, você usa planilha, você usa um caderninho, já vi muitos casos desses também, você não usa nada. Vou entender quem que está na tua operação financeira, é o sócio cuidando, é um Sim. assistente financeiro, Uhum. é um analista, para até entender quanto que você está atribuindo de custo aquilo e quanto que você está tendo de retorno em cima daquela área. Porque a gente tem que olhar assim, né? Você Uhum. trazer qualquer pessoa para o seu time tem que ser um investimento, tem que te retornar. Claro. Então eu vou entender essa tua estrutura, e vou começar a fazer conta. Vou começar a te perguntar também, cara, você sabe quando você fatura? Você sabe quando você lucra? Sabe quando você gasta com X, com Y? Você sabe quando você vai receber daqui 30 dias? Você tem a visão de daqui 60 dias como vai estar teu caixa? Se você pode distribuir ou não, se você pode investir? Uhum. Então, eu vou entender tudo isso para aí sim eu poder direcionar o que, que a gente vai conversar e o que, que tem de implementação. Então, uma pergunta: qual a importância de ter essa previsibilidade, de você saber o que você vai receber 30 dias, o que você vai saber o que você vai receber em 60 dias? Qual que é a importância disso? Bom, a gente tem dois benefícios principais. O primeiro, acho que é até pessoal, né? O gestor, o empresário, ele não dorme. Se ele não sabe quanto que ele vai receber mês que vem, como é Total. que ele vai pagar a folha de pagamento que vence essa semana, inclusive, né? Então o cara tá olhando ali para sexta-feira, ele tá, putz, o que que eu vou fazer agora? Como é que eu vou levantar essa grana até lá? Então a gente traz tranquilidade para o gestor, para que ele possa pensar em outras frentes. E o segundo benefício principal é ele ter muito mais confiança na tomada de decisão, muito mais clareza, para que ele possa, de fato, se preocupar em crescer o negócio, em tomar decisões na frente de vendas, na frente de pessoas, embasadas por aquilo que ele tem no financeiro. Entendi. E tem uma classificação, por exemplo, um pacote um que a gente vai pegar, organizar toda a casa e tudo mais, mas tem um pacote mais acima que a gente vai fazer, por exemplo, um planejamento para o resto do ano, com provisões. Como é que Boa. funciona? Legal. Aí a gente tem uma implantação relativamente padrão. A Ok, primeira parte é se a gente direcionar processo, então como cada processo tem que funcionar, ok. operacionalizar isso dentro de um sistema. A gente Uhum. usa o Conta Azul principalmente, né, que é um Legal. baita parceiro nosso há alguns anos já. Nós usamos aqui. Hoje, para mim, o melhor sistema de gestão financeira que a gente tem, né? Fazendo uma propaganda gratuita aí da Conta Azul. E aí, a partir desse momento que a gente implementou os processos, já definiu como a gente vai funcionar, vamos para contas receber, estabelecer, cadastrar todos os contratos que você tem, todos os meios de recebimento, vamos para contas a pagar, definir todos os gastos fixos ali, definir as despesas pontuais, já fazer uma mini projeção ali orçamentária também. Uhum. A partir disso, você já vai conseguir ter muito mais clareza do quanto que eu recebo, quanto que eu tenho para pagar, e a gente já faz uma projeção ali do ano. Então, na primeira entrega da implantação, ele já tem a visão dos 2 primeiros meses ali que a gente teve com ele, já Uhum. conciliados, já uma Entendi. visão de relatórios, e a previsão orçamentária como um todo também. Então, aí, a partir desse momento que a gente faz a primeira entrega de relatório, a gente vai para operacionalizar isso também. Então, a gente passa a tomar conta da operação e dos processos financeiros que a gente criou também. Entendi. Ó, como a gente conversou antes de entrar no ar, eu tenho um estúdio de podcast, vou tirar algumas dúvidas. E a galera sim que vai Manda entender bala. que, por exemplo, você que vende produto, aí eu queria que você ampliasse, assim, porque, por exemplo, eu vendo um produto eletrônico, mas Uhum. tem um cara que vende comida, e às vezes o produto dele é um hambúrguer, é uma comida. Então aí você já pode até exemplificar aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, se eu chego lá, que hoje, esse eu vou falar que isso é uma dor minha, tá? Uhum. Hoje eu tenho que cadastrar, eu pago conta azul à toa do Estúdio Podcast. Porque eu fiquei por conta Você disso, eu não sou usa. péssimo, não uso. Não uso, principalmente da forma que eu deveria usar. Uhum. Uso mais para gerar nota, não sei o quê, mas não. Por exemplo, eu teria que cadastrar cada insumo que eu tenho, certo? E aí como é que funciona lá? Vocês cadastram? Eu que tenho que cadastrar? Como é que dá um exemplo aí de como é A que. gente faz toda a operacionalização. Então, o que a gente vai precisar de você é, pessoal, ó, fiz um novo contrato. Aqui o contrato, a gente cadastra, emite nota fiscal, emite boleto, faz toda a gestão dessa parte e contas a pagar na mesma linha lógica. A gente recebeu a informação, nós mesmos que preenchemos o sistema. Eu gosto de falar para o cliente, ó, você vai ter acesso total liberado no sistema, mas você não vai precisar preencher uma vírgula lá dentro. Isso aí Legal. é todo o nosso trabalho de preenchimento e análise em cima daquilo que também está sendo operacionalizado, né? Então, o ponto principal, no teu caso, por exemplo, né? A gente entendeu o É me fluxo. botar de castigo, no caso, né? Assim, eu falar para você, ó, cara, você tá pagando à toa, você Aham. tá usando uma funcionalidade básica Sim. e o teu relatório financeiro, se ele não tá Não, não 100% tá correto, funcionando. ele não tá nada correto, né? É Exato. mais ou menos essa linha lógica que a gente segue. Tem que bater nos centavos tudo aquilo que está sendo produzido. Show. Então, o primeiro passo é que a gente tenha todos os extratos de conta, de meio de recebimento, de cartão de crédito,
orçamento, tem essa visualização para que você possa ter exatamente a visão do teu negócio de forma real e em tempo real também. Caraca, bicho. Tá vendo? Léo, cara, como é que você enxerga hoje em dia, assim, a massa? Assim, porque eu acho que a maioria das pessoas, isso é um achismo meu. Uhum. Elas estão mais ou menos nessa fase que eu tô, assim. Eu tô falando dessa empresa do estúdio podcast. Você entra vendendo. Você vai, cara, e acho que é o certo, né? Porque também não adianta você organizar o que não tem É, dinheiro é. entrando, que não tem métrica, não tem dados. Então, assim, no meu caso agora, que deve ser a maioria das pessoas que faturam assim, até 100 mil reais, porque até 100 mil reais ainda está se organizando. Sim. Então, como é que você enxerga? O que você aconselha? Me dá uns principais erros. Vamos bater um papo sobre isso, porque eu quero esclarecer, eu quero que o Boa. cara que esteja ali sentado ouvindo, ele entenda, ele fala assim, caralho, fudeu, tô na merda. Igual já tô me sentindo aqui agora. Vamos lá, vamos Sim. lá. É inegável que o negócio tem que começar por vendas, né? Não tem como a gente crescer o negócio sem que você valide produto, valide venda, entenda a tua persona e você consiga gerar caixa. Porque se você não está vendendo, você não está gerando caixa algum, né? Você pode até estar tomando prejuízo nas vendas? Pode. Mas aí é um trabalho financeiro que a gente vem aí acoplado na sequência. Enfim, o empresário brasileiro é muito assim, né? Ele é o cara que vende, ele é o cara desenrolado, ele sai batendo de porta em porta, ele vai fazendo o desempenho ali dele. Só que que ele comete de erro? Vou pontuar aqui três principais. Legal. Primeiro, ele negligencia lucro. Então ele olha para faturamento e negligencia quanto está sobrando. A margem. Porra, cresci meu faturamento em 50% do mês do mês de agora pro anterior. E não sobrou nada, ou sobrou menos. Já ouvi esses depoimentos algumas vezes, né? Então ele vendeu mais, teve mais esforço, E ganhou teve que menos rodar dinheiro. muito mais operação e ganhou menos dinheiro, né? Então, o primeiro ponto é esse, ele olha só para faturamento e não olha para caixa. Segundo, aí também olhando para análise disso tudo. Ele para muito pouco para ver como está o dia a dia do negócio. Então ele fica tão na louca de quero crescer, quero ampliar cliente, quero divulgar, quero contratar consultoria, quero fazer várias coisas. E ele olha pouco para como é que está a previsão do negócio, porque ele nem tem nada ainda, né? Então ele não consegue estabelecer tanto nem o realizado, nem o que ele vai ter para o próximo mês ali de vendas garantidas. Sim. E o terceiro ponto é o ciclo de conversão em caixa. Esse é o indicador que eu mais gosto de Ciclo olhar. de conversão em caixa. O Exato. que Que é é, isso? por exemplo, você foi lá na Casas Bahia e comprou uma geladeira. Ok, Você pagou, aí a geladeira ali custa 10 mil, você parcelou em 5 vezes. legal. Então, faturamento, ele vai ter faturado 10 mil, concorda? Uhum, Mas sim, ele vai receber 2 mil naquele mês só. Então, sim. o ciclo de conversão em caixa dele de tudo vai ser ali 5 meses. Só que, na verdade, é mais tempo do que isso, porque ele começou a divulgar essa geladeira em tal momento. Então, desde o momento que ele teve o gasto com o fornecedor, passou pelo marketing, aí ele vendeu para você, ele vai receber aqui na ponta. Então, nesse período, ele só tem já os 5 meses de parcela, mais o tempo que ele usou para divulgar, mais o tempo que ele usou para comprar. Então, o ciclo de conversão ele demora, né? Caramba. Principalmente varejo. Então, por isso que a gente tem muitas empresas de varejo quebrando, porque ele olha para faturamento, olha a competência, né? E olha o dia a dia ali de quanto ele está vendendo e ele esquece de olhar para quanto que aquilo está virando caixa. No caso seu, por exemplo, o estúdio de podcast. Então você vende hoje um produto. Sim. Você tem que olhar para quando você está comprando ele e tentar ao máximo espalhar essas parcelas do fornecedor, né, para que isso seja mais fácil ali de você conseguir ampliar o teu pagamento. E eu vou antecipar a venda. Então eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Logo quando eu comprei, eu já vou ter o lançamento ali para poder vender e vou trabalhar condições melhores para a vista, se eu estiver precisando de caixa. Uhum. Por isso que as adquirentes ganham tanto dinheiro, né, em cartão. Ele coloca lá uma taxa de 2% e o dinheiro que você receber em 2 meses, você recebe em 2 dias. E ele ganha muito em cima disso. Né? Total. Então, acho que esses são os três principais erros que o empresário inicial ali comete Uhum. também. No caso, assim, por exemplo, eu queria agora uma consultoria sua, assim. Aham. Você tocou no assunto, agora eu quero saber. É, eu compro muito insumo da China. E isso já para mim, de vivência, não de experiência, já é um problema. Por quê? Porque demora, às vezes, 20 dias para chegar, Sim. né? Às vezes até mais, dependendo do fornecedor. É, Você acha que eu deveria, por exemplo, você falou de parcelamento e tudo mais, que eu entendi dessa forma. Então, assim, vamos supor, se eu gasto 5 mil reais com um dos insumos, vamos supor que com esse suporte de mesa, Aham. eu comprei 5 mil reais dele.
É melhor eu dividir, então, em 5 vezes? Ou é melhor eu pagar à vista? Ou depende Depende da condição, da né? condição? Se Por for a exemplo, mesma, se for a mesma, aí não faz sentido parcela. nenhum você pagar à vista. Assim, o que a gente trabalha é sempre aumentar o ciclo de pagamento do fornecedor. Então, Uhum, quanto mais eu demorar para pagar meu fornecedor, melhor, porque eu já vou ter conseguido provavelmente transformar aquilo em venda. uhum. E quanto melhor eu conseguir diminuir o momento de pagamento do meu cliente, melhor para mim. Sim, Então, por isso que você vai num lugar, no Pix tem desconto? Tem. pague. Normalmente vai ter, porque você vai tanto tirar algumas taxas de maquininha quanto você vai conseguir receber na hora. Então, Uhum. ampliar esse crédito com o fornecedor e sempre tentar diminuir ali o momento em que o seu cliente paga. Então, trazer para um pagamento à vista, um pagamento parcelado que seja mais interessante, mais vantajoso para ele. Porque a conta é simples. Aí vou trazer uma outra condição aqui. Você ia gastar 5 mil nele pagando parcelado. Ok. Só que à vista, ele vai te fazer a 4.200. E, pô, você tem caixa, você tá saudável e é um rendimento que você não conseguiria ter em nenhum Total, banco ali, né? Então, total. aí beleza, aí às vezes faz sentido pagar à vista. Então, é essa análise que sempre precisa ser feita. Tem muito cliente nosso que às vezes olha, se eu trouxer tal colaborador, ou se eu fizer tal compra, como que é melhor que eu faça? O que eu posso trazer ali de condições de acordo com a minha previsão de fluxo de caixa? Então, por isso que é tão importante o controle que você tem do passado quanto o controle que você tem do futuro. Sim. Talvez mais até o do futuro, né? Porque a gente consegue olhar e falar, você já fechou tais projetos, tem risco para receber isso aqui, tua inadimplência é tanta, você tem tantos pagamentos previstos de gasto fixo, então se você fizer esse investimento, você vai tomar prejuízo nesse mês. Ou, se você fizer esse investimento, você vai estar tranquilo no mês ainda, então pode arrochar. Eu estava tendo uma conversa hoje, né? A gente come da nossa própria comida também, né? A gente também faz aquilo que a gente traz para os clientes. Então, eu estava conversando com o meu sócio lá, Augusto, a gente falando, cara, a gente está com tanto previsto de gerar caixa esse mês, eu quero fazer investimento X. Como é que eu faço essa condição? Como é que eu negocio com o fornecedor? E o que a gente consegue antecipar aí de clientes também, de projetos que vão trazer maior caixa? Faz sentido eu aumentar um pouquinho a venda de projetos à vista e dar um desconto ali, porque eu preciso de um inflow de caixa maior? Uhum. Ou eu posso Pegar no ficar banco? tranquilo? Isso aí a gente está falando de empréstimo, né? Não, estou falando de venda de projetos de consultoria, por exemplo. Não, Né? porque assim, primeiro você vai tentar achar esse dinheiro dentro da casa, não é isso? Isso. Depois, porque às vezes você pode achar algum empréstimo, alguma coisa que Um Pronamp, um FCO da vida, né? exatamente, que acaba que, pô, não compensa eu fazer toda essa correria para dar desconto, não sei o que, sendo que eu tenho 1,3 de juros ao mês, né? Que Sim. você fala, cara, é melhor eu pegar esse Pronamp, ou então um Exato. empréstimo, enfim. Eu era muito cético em relação a empréstimo, ainda Legal. tem um Uma momento resistência. uma certa resistência, mas assim, Uhum. o que a gente tem que olhar? O teu negócio ele vai conseguir crescer mais rápido se você tiver esse inflow de caixa? É sempre melhor eu crescer com capital de terceiros do que com capital próprio, Claro. né? Porque eu não sacrifico o meu Sim. caixa aqui e eu consigo ter um benefício ali, às vezes a um juros pequeno, né? Uhum. Mas depende muito da proposta. Quando lançou o Pronamp, acho que 2 anos atrás ali, teve um Pronamp excelente, que muita gente pegou, que era uma condição de parcelamento, você tem uma carência de 6 meses, uma taxa de juros baixíssima, e você conseguia acelerar o negócio ali em algumas frentes. Sim. Então, tem que olhar sempre, não vai nunca ser uma resposta seca. Empréstimo ou crescer com caixa própria? Tem que Depende. fazer conta. Você tem que olhar a taxa de juros, você tem que olhar se o seu negócio de fato vai conseguir usufruir desse Se empréstimo. precisa também, né, cara? Porque às vezes Exato. nosso ego ele vem um pouco na frente, né? É, é. E tá, vamos falar então de por que você acredita que a empresa precisa de um BPO ao invés. Você já falou um pouco, mas eu queria que você comentasse mais a fundo de internalizar. Mas assim, vamos lá. Queria que você falasse dos prós e os contras. Boa. Esse advogado do diabo aí. Vamos lá. E assim, a gente tenta ser o mais transparente possível. Eu tenho muito esse perfil também no sentido de eu não vou enfiar um BPO a qualquer custo porque eu sei que vai te prejudicar e me prejudicar. Sim. Dependendo do modelo de negócio, dependendo do momento da empresa. Então a gente sempre faz esse comparativo muito claro. Financeiro interno. Quais são as vantagens e as desvantagens? A vantagem é que você vai ter alguém que está ali no dia a dia, Sim. vai viver a tua cultura também e vai estar à disposição no momento em que você precisar ali exatamente naquele segundo. Ok. E é alguém que você consegue treinar para ocupar cargos mais táticos no futuro. Então você está criando uma possível liderança Total. também dentro do negócio. Uhum. Né? Desvantagens. Primeiro, o custo tanto de treinamento quanto do custo daquela pessoa em si ali atrelado ao negócio. Então, para você hoje, você cuida das finanças do podcast. Você trazer alguém aqui para dentro, você vai ter que dedicar um bom tempo para poder treiná-la. Ela vai cometer erros,
você vai arcar com esses erros e você vai ter que treinar de novo, acompanhar e tal. E aí essa pessoa pode, depois de 3 meses, 6 meses, pedir para sair. Então você também vai ter um custo com rescisão, um custo com encargo. Então, na prática, o assistente financeiro seletista ali que você vai contratar, ele vai te custar 80% a mais do que é o salário bruto dele. Então Sim. é um custo que se multiplica e às vezes é um custo invisível ali que você vai ter. Total. Fora que ele normalmente não vai ser um especialista. Para a parte financeira, você vai contratar alguém que tem uma mínima relativa experiência ali Até no porque se você contratar um financeiro, especialista, ele vai ser bem mais vai ser caro. bem mais caro. Exato. Então, você não vai ter uma mão de obra tão especializada, você vai ser o responsável por treinar. Se essa pessoa tirar férias, você vai ter que arranjar alguém para substituir ela e você ainda por cima corre o risco de perdê-la no momento crucial ali do negócio. Então, essa é a minha visualização. O que a gente, em casos em que eu indico que você tenha um financeiro interno? Uma empresa que já passou de um certo tamanho ali, vamos falar de $500.000 de faturamento ao mês, já passou ali do nível simples nacional, está no lucro real e precisa de uma organização que já vá Imediato. construindo uma área interna, Entendi. que já vá construindo uma área interna. Esse é o caso principal, assim, que eu vejo essa necessidade, e também o financeiro que precisa estar sempre ali na resposta automática, muito rápido. Por exemplo, o atacadista que vende, ele precisa emitir o boleto na hora, nota fiscal na hora e te entregar isso já da forma mais completa possível ali naquele momento, naquele segundo. Então, esses são os casos em que faz sentido você ter um financeiro interno. E dá para eles trabalharem juntos? Por exemplo, BPO com Legal, um vou financeiro? chegar nessa também. Então, onde que entra o BPO? Primeiro, o pequeno e médio negócio, que quem é o responsável hoje é o sócio, um diretor ali, ele não tem controle nenhum ali das contas. Digo assim, ele pode até controlar, pagar tudo certinho, mas ele não tem visualização de fluxo de caixa, não visualiza DRE, não tem noção de números. Segundo, que ele tem um assistente financeiro que às vezes custa muito mais do que ele está entregando para ele, e o BPO entra, além de tudo, com uma visão especializada, entra com uma redução de custos para ele, traz um investimento. E o terceiro é que, em vez de ter uma pessoa só, ele vai contar com um time completo ali que vai estar apoiando ele no BPO. Então, ele não vai estar dependendo se essa pessoa vai tirar férias, não vai. Então, uma das definições que eu mais gosto do que a gente faz, foi uma cliente nossa que deu uma vez, na verdade, ela falou que a Fortuna ela assume o papel de auxiliar, assistente, analista financeiro, não tira férias e é muito mais barato do que qualquer um daqueles ali que você está colocando. Então, acho que esse é o padrão perfeito ali do que a gente entrega também. Conta mais uns casos aí. Boa, De vamos lá. Você me problema, porque eu perguntou, gosto dos problemas, velho. você me perguntou de se faz sentido ter alguém interno com BPO. Ok. Depende do momento do negócio, mas assim, o que eu garanto normalmente é que essa pessoa que vai ser uma ponte, uma das funções dela vai ser ter interface com o financeiro, mas ela vai conseguir executar muitas outras frentes ali dentro do negócio. Então, a gente tem clientes que têm uma ponte interna e a gente atua como BPO, às vezes auditando o que é feito aqui internamente também e trazendo uma visualização clara de relatórios. Então, e aí essa pessoa vai ter só uma interface mínima ali com a gente para poder fornecer algumas informações, enfim, do dia a dia ali que vai acontecer. Alguns casos, vamos dizer assim, curiosos, né? Acho que o principal é a galera que chega e fala, não, meu financeiro é organizado, eu pago todas as contas em dia. Beleza, mas e aí? O que você vai fazer a partir disso, né? Se você paga tudo em dia, é o básico. O processo de contas a pagar é fácil de ser feito. E eu não vendo isso. Eu falo, ó, cara, fica tranquilo que eu vou pagar suas contas. Embora tenha muito cliente que já fale, ó, só de vocês me tirarem esse trabalho chato que eu odeio fazer, eu já fico feliz. Então, esse é um dos casos mais recorrentes aí que a gente tem. Você tem clientes que entram, aí obviamente eu não posso falar nomes, etc, Claro. mas falou, pô, cara, eu tive um problema aço aqui com um funcionário me roubando, ou eu não sabendo, não tendo confiança ali no cara. Ele desviava, mandava um pix para outra pessoa e eu não via porque ele estava lá e eu estava na correria, enfim. Demorei para perceber e gastei R$ 5.000 só Brincadeira nessa aí. brincadeira aí. Aham. Então, a falta de expertise ele também cuidando. Uhum. E o terceiro é o caso de, pô, não sei nada da minha empresa. Acontece muito, né? É Sim. o cara que não sabe faturamento, não sabe lucro e tá indo pilotando no escuro. Acho que é um pouco disso. A gente tem muito cliente que entra, né? Ele tá com a mão no volante, mas ele não sabe se ele tá na direção certa, ele tá com o farol desligado, então ele não vê nada na frente. Ele pode a qualquer momento bater no carro da frente, ele pode se perder, ele pode nunca mais encontrar e cair um barranco também, que é muito factível disso acontecer. Não, eu vou falar assim pra vocês, que eu, eu sempre tive interesse em saber mais sobre o BPO, porque ele surgiu no momento que eu falei, caracas, velho, que legal, faz isso mesmo. E surgiu recente, né? Tem 5 anos aí que o 5 anos, mercado né? de BPO vem expandindo, assim. Pois é, e aí, cara, o que que eu fiz, assim, que virou o jogo
aqui da escola. Vamos falar aqui da escola. Eu ainda não fiz isso por estúdio podcast e devo fazer, mas a gente vai conversar em off. Aqui que eu e o Léo ainda temos muita coisa para negociar aqui. Mas é o seguinte, que foi o seguinte, cara, eu tive uma consultoria, eu vou até citar o nome dele, do Robertinho, Roberto Rocha, ele é do Sebrae, e ele é dessa parte financeira, mas ele não faz BPO, ele só organiza teu financeiro, ele te mostra aonde você tem que ir, e isso fez total diferença na minha vida. Por mais que, vou falar um erro que aconteceu aqui, a gente projetou um cenário, e cara, a gente não bateu nem metade desse cenário. E acontece, porque o que a gente quer chegar não quer dizer o que a gente consegue Sim. chegar. Só que assim, só de você já saber que você não consegue, já é uma métrica muito importante do seu negócio. Você concorda ou não? Total, total. Toda iniciativa que você traz para o negócio, ela tem que ter um pai e uma mãe ali para que possa dar continuidade àquilo. Então não adianta nada eu ter uma baita consultoria que me fala, ó, você faz isso aqui, você faz isso aqui, e você não fazer. Então o BPO entra muito nisso também. Eu faço por você. Você não vai ter esse trabalho. Eu sou o pai dessa iniciativa Uhum, e você vai ser a pessoa que vai tomar as decisões a partir daqueles resultados que eu te trago. entendi. Então, é a fazedoria ali do dia a dia, né, que a gente até tava brincando antes de entrar aqui no ar. Então, tem que ter um pai para qualquer iniciativa que a gente traz para o negócio. E no financeiro, raras são as pessoas que tomam por conta ali e falam: não, eu vou cuidar disso, eu vou fazer conciliação bancária todos os Tá dias, vou fazer maluco. meu fluxo de caixa projetado. Isso aí, se representar 10% dos empreendedores ali, empresários, é muita coisa. E desses 10% talvez eles não perceberam que não vale a pena eles fazerem isso. É, quanto que vale a tua hora? Pois é. Eu faço muito essa pergunta em reunião com os clientes. Falo, ó, quanto tempo você gasta cuidando do financeiro na semana para você não ter os relatórios que você precisa? Ah, eu gasto umas 4 horas. Beleza, então você gasta 20 horas por semana só no financeiro. Quanto você quer tirar da empresa? Quanto você tira da empresa hoje? Ah, eu tiro tanto. Ah, então teu custo de hora é X e você está gastando elas no financeiro? Quanto você poderia estar trazendo de novos contratos? Você acha que essas 20 horas aplicadas ao comercial, Justifica. aplicadas a pessoas, iam ser muito mais proveitosas, né? Então, acho que é esse um dos principais benefícios. A gente traz tranquilidade para que ele possa cuidar de outras frentes que são muito mais escaláveis, né? Do negócio ali, vendas, estratégia, network, enfim, tudo que vai Eu vou acontecer. vou fazer uma pergunta aqui engraçada para você. Que horas que você mostra isso pro cliente? É na hora da venda ou é na hora do planejamento? Na hora da venda, eu já pergunto para ele, eu falo, e aí, quem faz teu financeiro? Ele, sou eu. Aí eu Eu já, sabia! Ah, eu sabia errado. Mas explica aí, vai. já falo assim, pô, beleza, o dono do negócio, no início, bem no início, vai fazer sentido ele fazer, Tem que porque só fazer. vai ter ele É, não vai ter dinheiro para contratar outra pessoa, etc. Mas a partir do momento que ele consegue crescer, ele se torna o gargalo. total. Ele se torna um gargalo, porque, não consigo fazer tal coisa porque hoje é dia de folha de pagamento, vou passar a manhã toda fazendo pagamento. Nossa Não senhora. consigo hoje porque eu vou ter que emitir todas as notas fiscais que eu deixei de emitir durante o mês. Então, além de tudo, além de ficar uma sobrecarga ali para ele no dia a dia, ele não faz direito. Ele pode fazer errado, ele não tem especialidade, então ele deixa de olhar para vários processos que poderiam trazer muito mais facilidade para ele na tomada de decisão também. Cara, bicho, não, achei top. O que mais? O que falta mais? Me vende mais aí do BPO. Porque assim, você já me convenceu que eu Boa. preciso. Porque assim, o que eu tô fazendo aqui agora, galera? Principalmente eu vou falar pra vocês, assim, principalmente no estúdio podcast, porque eu vejo que tem um potencial de crescimento. Vou falar agora de uma dor minha. E eu sinto que eu vacilo muito no estoque. Uhum. Deixa faltar produto. No caso, você deixa faltar produto, você deixa de vender. E tem uma coisa também que eu acredito que quem está escutando, que mexe com venda de produtos, que tem estoque, que ele passa, que é o seguinte: ah, mas ainda tem para vender. Só que tem uma coisa, cara, que eu não sei que você acha sobre isso, mas eu passo por isso, que é energético. Quando o teu estoque está baixo, as suas vendas automaticamente caem. Mesmo que você tenha estoque ainda para vender, cai. O meu comercial fala, cara, é medo, mas e se eu vender e não conseguir entregar? E então, assim, mas aí eu como um dono, assim, o diretor, vamos dizer assim, Sim. eu falo, cara, mas tem ainda. Vende aqueles que tem ainda, porra. Tá com medo de vender, sendo que ainda tem. Mas e se acabar? E se eu vender? Então tem uma coisa energética. Como é que você enxerga isso? Como é que você faz isso? O BPO ele cuida dessa parte também de estoque, de projeção, de acompanhamento, de aconselhamento. Como é que funciona essa parte? Boa. A gente cuida da parte financeira só, não cuida ali entrando no estoque exatamente quanto que tem, o que vai dar de projeção, mas assim, o que a gente traz
é um dado que te embasa para você tomar a decisão futura. Então, eu gosto de pensar assim. Vou te dar um exemplo. Ó, Marcos, você tá com... A gente conversando com o cliente sempre vai ter alguns apontamentos nessa linha. Então, você tem 20 novos microfones para você poder vender. Mas a tua média de vendas de novos contratos no mês passado foi de 30. Então, cara, se tu vender tudo isso aqui esse mês, você não vai ter pro mês que vem já. Quanto tempo demora pro seu fornecedor te mandar e chegar aqui? Então, é aquele negócio de ciclo de conversão de caixa que a gente comentou. Uhum. Só que aí eu me embaso no teu histórico para que você possa tomar a decisão daquilo de quanto você vai precisar ou de quanto que a gente vai precisar ter para poder suprir ali o negócio, né? Obviamente, Ah, tem sazonalidade, vai claro, ter mês Black ruim, vai ter mês Friday, não bom, sei o que, mas assim, a Natal. gente entra num campo em que você consegue tomar uma decisão guiada, a gente reduz as incertezas. Legal, Então, legal. E você olha pra trás, como é que é? Por exemplo, se eu contratei hoje o rato hoje. boa. Primeira coisa que a gente vai fazer, hoje é dia 4 de junho, então a primeira coisa que eu vou fazer é conciliar todo o seu mês de maio, porque eu preciso entender o teu modelo de negócio, e eu preciso entender o que você tem de conta fixa, como é que é o desempenho da empresa, e já trazer uma visualização desse mês para a gente poder formatar e falar, ó, eu gosto muito de olhar plano de contas, né? Que é Uhum. a categorização que a gente coloca, eu olho muito para ele como caixinhas. Então, cada despesa eu tenho que colocar numa caixinha, cada receita eu tenho que colocar numa caixinha. Se você não tem isso organizado, é como se tivesse um monte de papel jogado aqui na sala. Você não Você não sabe vai nem o que conseguir achar fazer. nada, você não sabe quantos papéis tem de cada. Se tem coisa que você pode eliminar, um custo, às vezes você pode eliminar, por exemplo. Uhum, Então, eu vou fazer esse retroativo ali de um mês. uhum. Vou fazendo junho também durante esse processo. E aí eu te entrego já o relatório desses 2 primeiros meses com os processos formatados para que a gente possa seguir em frente. Legal. Tem clientes que falam assim, Léo, eu quero ver o meu resultado de 2025 inteiro. Beleza, então a gente fecha um projeto de conciliação retroativa, integração financeira histórica que eu falo ali, que ele tem os seus gargalos, porque se você não tem um mínimo de registro de informação, Vai dar vai ser furo. muito difícil de eu achar a despesa de R$ 100 que você fez lá no Zé da Esquina em dia 4 de janeiro. Então, mas assim, a gente consegue trazer uma visualização já geral de como é que o negócio está funcionando. Tá? Cara, muito show, velho. Vamos fazer o seguinte, pra gente fechar esse podcast com em alto estilo aqui, ó. Manda uma mensagem pra aquela câmera Boa. lá, pros empreendedores que ainda estão aí patinando e precisam olhar para o BPO, precisam dessa nova ferramenta, dessa solução para crescer, para vender mais, para Boa. prosperidade. Você, então, empresário pequeno e médio negócio aí que cresceu bem nos últimos anos e ainda cuida do financeiro, ou tem uma pessoa que não é especializada cuidando do financeiro, não tem visão de relatório, gasta muito tempo ali, tem retrabalho, para de ser o gargalo da empresa, para de deixar o financeiro ser o gargalo da empresa, transforma ele de fato em diferencial competitivo. O financeiro organizado ele é um diferencial competitivo para você tomar novas decisões, tomar melhores decisões e por um investimento que vai parecer muito pequeno a partir do momento que a gente já entra, já faz valer a pena as tuas horas ali, o tempo que você está dedicando e todas as informações que vão te gerar ali também. Galera, que beleza! Agora já estou sabendo o que é BPO financeiro. Minha vida agora está muito mais clara, Em porque breve é resolvida. em breve resolvida, principalmente no estúdio podcast portátil. E, Rato, cara, Obrigadão. obrigado pela tua presença, irmão. Cara, acho que esse é um dos podcasts. Eu sou um cara que, vou te confessar, eu odiava números e conversei com. Eu entrevisto muitas pessoas, muitos empresários, e um deles, vou até mandar um abraço para ele, que ele vai gravar, vai fazer um evento agora, dia 13, 14 e 15, que é o Flávio Sanches, não sei se você conhece. Uhum. E ele falou, cara, se apaixone pelos números, se você quer crescer sua empresa. E calhou do podcast seguinte ser com o Leonardo Rato, que já realmente já cutucou para ver para despertar essa necessidade em mim de, cara, deixa com quem sabe. E se, no caso que é a Marina, minha esposa, sabe, deixa ela liberada para uma parte mais estratégica. Então, eu acho que esse podcast ele deixa essa mensagem para você. E como eu sempre digo, é o seguinte, gente, se você quer fazer um negócio a longo prazo, que tenha longevidade, que tenha saúde, principalmente financeira, porque a gente está falando, negócio ele nasceu para dar dinheiro, para dar lucro, né? Ele tem que ter faturamento, mas tem que ter a margem, como a gente comentou, tem que dar lucro, ele tem que botar dinheiro no seu bolso. E quando você tá junto com pessoa que sabe fazer, sabe o que fazer, sabe como fazer e principalmente já fez para outras empresas, você vai chegar mais rápido e com mais segurança. Então eu realmente recomendo que você olhe com carinho
Vamos deixar tuas redes sociais? Boa, vamos lá. Fortuno Gestão e a minha pessoal, Léo Rato, com 2 T's. Instagram, Facebook, estamos aí em várias plataformas também. Show de bola. Galera, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Ficamos por aqui com mais um Viva Voz Podcast. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!